tô bem incomodado com a forma como as pessoas de esquerda e direita analisam isso que a gente chama de identitarismo. E conforme eu venho falando isso no canal, eu venho vendo que as pessoas simplesmente não entendem. Esses dias vi alguém falar que o Léo Lins não é o identitário, quando ele é um dos maiores identitários do Brasil. E eu queria fazer esse vídeo da bom e velha maneira filosófica de fazer as coisas, que é tentar voltar para um passado meio hipotético, né, imaginário, onde a gente tenta entender, né, os conceitos, onde a gente tenta entender o que é dominação, opressão, o que é identidade. E eu queria começar citando Hobbes, tá? Citando Hobbes. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. A intuição básica aqui do Hobbes é que não é só pela força que a gente consegue dominar alguém. Na verdade, assim, existe dominação única e exclusivamente pela força, né? Então, uma maioria pode dominar uma minoria, por exemplo, né? Pela força, porque a maioria é mais forte do que a minoria. Então, não estou negando a possibilidade de você dominar pela força. Mas, assim, a dominação pela força, única e exclusivamente pela força, ela é muito frágil. Se uma pessoa é mais forte que eu, ela vai lá e me domina porque ela é mais forte que eu, ou ela domina algumas pessoas, essas algumas pessoas por si só já podem ser mais fortes do que uma, né? Três caras medianos, né, eles vão ser mais fortes do que um homem forte, de modo geral. E se não for 3, é 5 ou alguma coisa. Mas nem precisa isso, porque esse homem mais forte que eu, ele dorme, né? Então ele vai ter que me acorrentar, ele vai ter que arranjar um jeito de me acorrentar, ou ele, isso presumindo que tenha as correntes, né? Mas a dominação ela existe antes da existência de correntes, e ele vai ter que presumir que não tenha ninguém para me libertar, por exemplo, enquanto ele dorme. Se ele estiver dormindo e eu estiver acordado e não estiver preso, eu posso jogar uma pedra na cabeça dele. Eu sou mais forte do que alguém mais forte que eu, se essa pessoa estiver dormindo, se essa pessoa estiver doente ou qualquer outra coisa, se ela estiver desprevenida de repente e eu tiver algum plano. Então, a dominação por força, ela não é suficiente, especialmente se a gente sair desse mundo hipotético que eu estou criando e se a gente for para o mundo hoje, né? A gente fala dominação burguesa, o capitalismo, a burguesia é uma minúscula parcela da sociedade. Como é que ela domina a maioria? A maioria é necessariamente mais forte, você está entendendo? Então precisa existir outros elementos para que essa dominação exista. Esses outros elementos a gente vai chamar de saber, de conhecimento, de preconceito, de uma série de coisas, que é quando eu consigo convencer algum grupo, em maior ou menor grau, que eu tenho um direito sobre ele. É quando Aristóteles diz que existe um direito sobre o escravo, o desígnio da natureza, que eu estou sempre falando, eu estou sempre mencionando essa passagem de Aristóteles, porque para mim ela é muito emblemática, ela é fundacional da nossa sociedade. Então, você consegue até dominar só pela força, mas não existe sistema de dominação baseado única e exclusivamente na força. Também não existe sistema de dominação baseado única e exclusivamente nas ideias. Existe a ideia, né, de que é só as ideias. Não, existe muita força, existe muita violência em todo o sistema de dominação. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Como já diria Maquiavel, os profetas armados venceram, os desarmados perderam, né? Então, você pode ter, é porque as pessoas acreditam no cristianismo e blá blá blá, e o cristianismo domina pelas ideias. Não domina só pelas ideias, é pela força. O capitalismo não domina só porque as pessoas acreditam nele, ele domina pela força. Então, não existe essa separação. Essa separação da violência, de todo o sistema de dominação, a alienação que todo o sistema de dominação produz, ela é uma separação didática para que a gente possa estudar toda a violência envolvida, toda a alienação envolvida, e mais que alienação, na verdade, mas está tudo junto no final das contas. A dominação só existe se eu puder convencer uma parcela, a maior parte das pessoas dominadas, que essa dominação é legítima, de que essas pessoas são inferiores e de que isso é natural.
Por isso que existem as religiões, por isso que existem os sistemas filosóficos que legitimam a dominação de uns sobre outros. E eu queria fazer uma separação, então, né, da materialidade da dominação e da identidade da dominação. A materialidade é a força real, é a força, né, você vai morrer, você vai ser torturado, você vai várias coisas se você não ceder. A identidade da dominação é o saber produzido sobre isso, é você escravo por natureza, é você não é meritocrático, é você não se comporta, você é um pecador, você é qualquer coisa que eu vou jogar lá para cima numa instância superior, metafísica, o que quer que seja. De acordo com a ciência você é inferior, de acordo com não sei o que, qualquer coisa, isso é a identidade da dominação. Eu vou chamar isso de identitarismo. A identidade da dominação é identitarismo, é o convencimento de que uns são superiores a outros, de que uns têm o direito de dominar outros. Isso não tem base material nenhuma, né? Não existe nada na natureza, na ciência, na filosofia, realmente que seja legítimo que uns dominem sobre o outro, né? A natureza não tem um telos, a natureza não tem uma vontade, tá? Somos nós que temos, somos nós que desenvolvemos, é tudo construção social. Toda dominação é uma construção social e toda dominação é ilegítima. Segundo Gerdau Lerner, a gente começa a escravizar as mulheres, tá? Os primeiros seres que a gente escraviza é as mulheres, e para isso a gente usa força, né? A gente usa força, mas a gente usa identidade. A gente cria identidade, né? O patriarcado, a gente cria identidade que os homens são superiores às mulheres. Em vários contextos, a gente matava os nossos prisioneiros de guerra. Quando a gente desenvolve tecnologia de escravizar, a gente começa a escravizar prisioneiros de guerra. Porque, né, a guerra muitas vezes ela se dá porque existe conflito de interesses. Um povo quer uma terra, o outro povo quer a mesma terra, eles não precisam se ver como superiores ou inferiores, eles apenas têm o interesse de sobreviver ali. Nesse conflito eles vão lá e se matam. Mas, né, como esse conflito acontece em vários momentos da história e como é possível produzir tecnologia sobre isso, a gente cria identidades. Daí surgem, né, os gregos e os bárbaros, por exemplo, né? Bárbaro é todo mundo que não é grego. Então surge, né, esse ideal de uma nação, de uma tribo, de um estado, o que quer que seja, que a gente se aglomera dessa forma e a gente se vê como melhor que os outros. Até porque os outros são nossos adversários e a gente precisa de alguma legitimidade para esse conflito. Então você precisa entender que toda hierarquia entre seres humanos, toda possibilidade de escravizar, dominar ou oprimir um ser humano baseado na ideia de que esse grupo que oprime, ele é superior, ele tem um direito, qualquer que seja direito divino, direito positivo, direito, não sei de onde é que você vai tirar direito, se existe um direito de dominação, isso é uma identidade. Isso é identitarismo já, tá? O identitarismo não é um fenômeno moderno. Claro que existe uma roupagem moderna do identitarismo, mas eu tô tentando mostrar para vocês que esse conceito de identidade, essa hierarquização que legitima a dominação de uns sobre os outros, ela não é legítima, não existe dominação legítima. Identitarismo é a ideia de que uma identidade é superior à outra, seja branco versus negro, homem versus mulher, bárbaro versus grego, cristão versus pagão, tá? Qualquer tentativa de dominar um grupo é identitarismo. Ele se baseia no identitarismo e ele se baseia na violência. Qual que é o maior identitarismo do mundo hoje? Ele é branco, ele é europeu e estadunidense também, né? Ele é imperialista, então. Ele é patriarcal, ele é heteronormativo e daí por diante, tá? Então, só que qual que é a tramóia, né? Qual que é a grande sacada desse identitarismo? É se invisibilizar. Ele se apresenta como universal. É a natureza que quis, é Deus que quis, é a razão que quis, é a ciência que quis. Então, sempre que eu uso natureza, Deus, razão, ciência para legitimar alguma dominação de uns sobre outros, já é identitarismo, tá? Então, toda rádio, por exemplo, é identitária. Todo homofóbico é identitário, todo racista é identitário. E todo universalismo, esse universalismo que eu tô falando, ele é identitário, tá? Todo universalismo é identitário. Não vamos se esquecer de Marx. Os valores dominantes são os valores das classes dominantes. Não existem valores acima disso, não existem valores para além das relações de poder de uma sociedade. E se é uma sociedade de classe, esses valores são de classe. As classes dominantes apresentam seus interesses materiais e identitários como interesses da humanidade. O que acontece no mundo de hoje?
Quando as identidades oprimidas materialmente e identitariamente se rebelam, começa a surgir movimento negro, feminismo, movimento LGBTQIAPN+, etc. Esses identitários que se veem como universais e invisibilizam a sua identidade e invisibilizam a ideia de que a sua dominação não é legítima e que ela é identitária, começa a chamar essas revoltas de identitárias, tá? Começa a chamar essas revoltas de identitárias. Como não existe um sistema educacional emancipatório, né? O sistema educacional é burguês, ele tem o objetivo de naturalizar as opressões e as dominações, muitas vezes as pessoas até vão fazer discursos que são realmente identitários, que esquecem a materialidade das coisas, porque a materialidade, a violência nunca é apresentada no nosso sistema educacional burguês. Então eles apresentam os outros como identitários, quando na verdade o que eles estão fazendo é lutando contra a dominação identitária provocada, né, pelo imperialismo branco, burguês e patriarcal, e daí a gente compra. Nós que estamos alienados, nós que invisibilizamos junto com eles todo esse sistema identitário, a gente compra e a gente começa a chamar as pessoas que estão lutando contra o identitarismo de identitárias. É por isso que veio uma Marilena Chaui falar: ai, a esquerda tá muito identitária, eu não tô vendo o universal surgir. Você não tá vendo o universal surgir porque não existe universal. Porque o universal não pode surgir na invisibilização das diferenças que têm uma materialidade, essas diferenças. Se você quer algo universal, a gente tem que construir esse universal. E esse universal ele tem que partir da classe. Ele tem que partir da classe, e a partir da classe a gente tem que entender que classe é gênero, classe é raça. Classe está dentro de todas essas questões, e toda dominação só existe porque existe essa dominação material de classe e essa dominação identitária que permite que uma classe se apresente como universal e imponha os seus direitos, invisibilizando o fato de que, na verdade, é tudo arbitrário. E quando a gente aceita se dividir, quando a gente aceita falar, não, tem que focar na classe, não, tem que focar na raça, não, tem que focar no gênero, quando a gente fica se hierarquizando, brigando entre si, fazendo todas as tretas que a gente gosta de fazer, permitindo essa inviabilização, a gente se enfraquece, e por isso que a gente tem uma esquerda fraca hoje, porque a gente não aceita que nós somos identitários também, cada vez que a gente está criticando, menosprezando a luta do outro, porque, né, as pessoas partem daquilo que está mais urgente para elas. Então uma mulher que está sofrendo dominação, seja porque ela apanha do marido, seja porque ela foi violentada inúmeras vezes, né, a quantidade de mulheres que eu ouço falar que foram violentadas, estupradas, é absurda, tá? Então, aquilo se apresenta como mais urgente para ela. Quando você chega e fala para ela, não, mas o que importa é a luta de classes, tá? Você está sendo identitário, você está sendo identitário. E a gente tem um mundo hoje, né, de pessoas brancas, héteros, patriarcais, classe média, enfim, intelectualizadas, esperam materialidade, inclusive para ter consciência de classe, essa materialidade que é negada para outras pessoas, né? Então, você é uma identidade que acessa a consciência de classe, o pobre de direita não é, né? Ele é uma identidade que não acessa a consciência de classe. E daí a sua identidade vai lá e humilha ele. A sua identidade vai lá e humilha ele porque você se considera superior a ele, porque você tem consciência de classe. Isso é identitarismo. O meu ponto é, a luta contra a materialidade da opressão e a identidade da opressão tem que ser uma luta simultânea. Não existe isso de primeiro a gente vê a luta de classe, depois a gente resolve o resto. Não existe isso de primeiro a gente resolve o racismo e depois a gente vê a luta de classe. É simultâneo, é simultâneo. A gente só vai potencializar a esquerda para vencer a direita quando a gente entender isso e quando a gente conseguir agregar e harmonizar essas lutas. Eu vejo muita gente que já está consciente disso, tá? Eu vejo muita gente que está consciente disso. Estou criticando alguns grupos específicos, né? Para quem o chapéu servir, que não é indireta para ninguém. A direita entende e monopoliza isso, tá? A direita é a coisa mais identitária que existe, é a direita, e no entanto a esquerda acha que identitários são as esquerdas, né? A esquerda que é identitária, colou, né? Colou a ideia de que existe uma esquerda identitária, quando na verdade identitarismo é 90% direita e 10% uma esquerda que está muito próxima da direita, inclusive, porque não adquiriu certa consciência de que na verdade está tudo interligado, tá? Na verdade está tudo interligado. Então a gente continua lutando, a gente continua tretando, se alfinetando, e tá tudo bem, né? YouTube tá aqui para isso, e essas alfinetadas, essas tretas, inclusive, geram mais engajamento do que falar sério, tá? Geram mais engajamento do que falar sério. Mas é isso, tá? É isso. Eu vim aqui para dizer
que talvez, né, se o chapéu servir, você seja um identitário. Mas assim, uma opressão material de uma minoria sobre uma maioria, sendo que a maioria é sempre mais forte, tá? Ela só funciona se essa maioria se convencer de que ela é identitariamente inferior a essa minoria. E funciona. E funciona, né? A burguesia se convenceu que ela é superior, né? A gente tem pessoas pagando pau para Elon Musk e esse bando de lixo de bilionário, né? Defensor de bilionário. Isso é identitarismo, tá? Se você tá defendendo um bilionário, você é um identitário. O que eu quero dizer é que a gente não precisa de nenhum fundamento, de nenhuma teoria super rebuscada nos mostre que nós não somos inferiores. Nós simplesmente não somos inferiores, tá? A natureza não coloca, não faz esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é natural, não é científica, não tem base nenhuma, tá? A gente precisa simplesmente potencializar e afirmar o nosso direito de, né, ter os meios de produção, de ter a possibilidade de levar a nossa vida do jeito que a gente quiser e que ninguém tem o direito de invalidar quem nós somos, tá? Nenhuma existência pode ser invalidada em detrimento de algo maior, transcendente, blá blá blá. E essas ferramentas funcionam, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.